eu acho que está tendo um chilique de quem embarcou antes. Quem nunca embarcou não está desembarcando, nem acho que é um momento, eu juro, não é que as coisas estejam maravilhosas e que o que não era para acontecer, aconteceu, ou vice-versa. As coisas estão seguindo uma certa lógica que parecia que teriam, com um pano de fundo estrutural, que eu acho que a gente vai debater aqui, você disse que eu mencionei, uma transformação, uma oportunidade de uma transformação de longo prazo estrutural. Eu acho que essa oportunidade está aí, cabe a nós, mais uma vez, estragá-la. Eu estou achando até que dessa vez ela é tão violenta... Talvez não consigamos. Meio na grosseria, mesmo não merecendo, a gente vai ser feliz, mas a médio prazo. Mas eu acho que esse desembarque de alguma maneira, as pessoas acharam, né, antes das eleições, que nós corríamos um risco enorme de ruptura institucional e a gente teve uma opção entre dois candidatos altamente rejeitados. Se teve mão, VAR, não sei. De fato, o candidato menos rejeitado venceu, mas eu acho até que, e aí vou levantar aqui a bola, eu acho até que a presença do Haddad tentando trazer o arcabouço, tentando trazer um mínimo de racionalidade, foi uma surpresa para o mercado. Quem estava olhando antes da eleição, o Lula vai ser eleito, ele gastou 6% ao ano no primeiro mandato, em média. No segundo ele gastou 10%, sendo que gastou 16% em 2010 para eleger a Dilma. E nós hoje devemos 30% do PIB a mais, um pouco menos do que 30%, mas roughly 30% do PIB a mais do que devíamos 15 anos atrás. Se a gente voltar a ter esse padrão de comportamento, nós vamos para o brejo. Então o que a gente está vendo não é um caminho virtuoso, mas já ao mesmo tempo é um caminho um pouco mais moderado do que esse do passado. Então eu acho que tem duas vertentes aí. Tem aqueles que achavam que a gente ia ter, e podia ter, né, um Nelson Mandela. Por quê? No momento que eu tenho uma base de eleitor muito mais ampla que eu jamais tive, com apoio, vamos dar nome, de apoio de armínios, de pérsios, de amoedos, de quem quer que seja, e isso reflete, não são isolados, reflete um pedaço da população que rejeitava o presidente Bolsonaro e votou no Lula sem nunca ter votado no PT antes. Então tinha uma oportunidade aí de governar para essa massa de eleitores que é bem mais heterogênea do que a base do PT no passado. Então você podia vir um pouco mais para o centro, fazer um governo meio que respondesse a essa coalizão e fosse, eu acho, muito bem sucedido do ponto de vista de popularidade. Acho que o governo resolveu apostar, pelo menos no discurso, numa agenda muito polarizada e estamos nessa situação, né, Pedro? Walter, acho que você tocou em pontos importantes aí, né, a respeito da maneira que o governo foi encaminhado, né? Eu acho que o que talvez esteja acontecendo, e eu concordo com você, quer dizer, não é um momento especialmente que, assim, do ponto de vista de desempenho para frente dos ativos ou desempenho relativo do Brasil economicamente frente a seus pares, deva ser um marco ou esteja a ponto de ruir, pelo menos não na minha visão. Nem na minha. Você falou também, acredito que não na sua, né? Mas o que aconteceu talvez nesses últimos semanas, meses, né? Alguns sinais aí que já estavam aí desde a eleição, né? Porque o PT ele nunca escondeu o que ele gostaria de fazer nesse mandato, né? Então ele sempre falou que era, enfim, contra qualquer tipo de privatização, sempre teve uma visão aí nacionalista a respeito das empresas estatais e das políticas proativas, né, a respeito dos instrumentos que essas estatais permitem ao governante fazer se quiser, seja na Petrobras, seja no BNDES, seja no Banco Central, né? Então, quer dizer, o que a gente... e na parte fiscal também, né, que a gente, desde o início a gente teve a formatação desse arcabouço, que é um arcabouço assim, muito frágil, né? A gente sabe que ele depende exclusivamente ele funcionar, entre aspas, né? Ele precisa que o país cresça continuamente e que, além de crescer continuamente, você suba a carga tributária na faixa de 1 ponto percentual do PIB por ano, né? Ou corte os gastos, o que parece improvável. Então, mas aí que tá, nunca houve nunca, o PT também nunca escondeu essa
essa pouca disposição em cortar gastos, né? Ano passado, a gente sabe, ainda no rescaldo da PEC emergencial, lá da gastança, enfim, foi na virada dos dois governos, a despesa total, incluindo precatórios do governo, a despesa primária foi de IPCA mais 13. Né? Se você excluir precatório, foi perto de IPCA mais 8. Esse ano vai ser ali IPCA mais 3 e tal. Mas a gente sabe, quer dizer, qual é o principal problema? Acho que um ou outro jornal, algum outro analista assim, tido mais isento, vai aos poucos percebendo, né? Quase metade das despesas sujeitas ao arcabouço, né? Elas, né, em torno de 45%, elas são hoje a despesa do INSS, da Previdência e do LOAS. Né? Essas despesas, agregadamente, estão crescendo a um ritmo real de 5% ao ano. Né? Então, se você pegar a lei de indexação do salário mínimo ao PIB nominal, né, que é o que foi feito, né, no T igual a zero do governo Lula, é uma medida que, em termos de valor presente, ela já acabou com o que foi feito na reforma da Previdência. Né? Você soma isso, o que está acontecendo com a concessão de alguns benefícios, principalmente aí auxílio-doença, o benefício de prestação continuada da LOA, esse negócio explodiu, né? Ninguém sabe por que exatamente, mas algo que tinha sido controlado. Do teto anterior também, né? Só a saúde ficou sob controle. Ainda está mais ou menos controlado. Mas o fato é, se metade cresce a IPCA mais 5, a outra metade tem que crescer IPCA mais 0, para que o agregado seja IPCA mais 2,5. Só que essa outra metade inclui os salários de funcionários públicos, todos estão levando dissídio, porque ficou, enfim, Paulo Guedes deixou aí todo mundo com reajuste zero ou baixíssimo ao longo dos 4 anos anteriores, né? Inclui exatamente saúde e educação, que tem esses mínimos constitucionais renovados, eles voltaram a ser o que eram antes do governo Bolsonaro, né, e do governo Temer, se não me engano. Então, quer dizer, se você colocar aqui esses 2 itens, que são os mais pesados dessa segunda metade, vão crescer em termos reais, vai sobrar praticamente nada. Na verdade, você vai ter já um crescimento real negativo, ou muito real negativo, já no ano que vem, para emendas de bancada, né, que têm sido importantes para manejar aí essa relação com o Congresso e com os investimentos. Então, assim, a vida desse arcabouço não é mais do que 2, 3 anos, entendeu? Me chama a atenção que o teto já vinha sendo estourado, né, em 21 e 22. E o número de 22 já era um número bastante assustador. Então, assim, é uma construção. A gente tem quase que uma política de Estado de não cumprir com as nossas obrigações. E o que vem me preocupando na hora que você vê essa comoção com o Rio Grande do Sul, meus sogros são de lá, chegaram ontem, finalmente, em São Paulo, depois de 40 dias ilhados, essa sensação de você ficar preso, não ter como sair, fora as pessoas que perderam tudo, é um horror. Mas um pouco dessa comoção na rede social, eu acho que tem um leitmotiv atrás que as pessoas não estão... Está no subconsciente. O Brasil hoje tributa, a carga tributária do Brasil per capita é maior do que a dos Estados Unidos, do Japão e da Suíça. A gente hoje, eu vou contar os países para quem a gente perde hoje carga tributária per capita, isso é a fonte do FMI. A gente perde para Reino Unido, França, Alemanha, Suécia e Noruega. Quer dizer, malha ferroviária espetacular, estradas incríveis, aí você vai, educação pública maravilhosa, saúde, a nossa saúde pública, dado países emergentes, o SUS é muito bom, tá? Até dizer isso. Mas não dá para comparar com a saúde pública na França, na Alemanha, na Noruega, na Dinamarca. Criminalidade baixa, aposentadoria alta, seguro-desemprego. Eu nem sou tão fã do modelo europeu. Tem ali um meio termo entre o americano. Outro dia, conversando com um amigo, nos Estados Unidos, licença maternidade é não remunerada. Então, tem alguns itens que você também pode achar radical demais. Mas, de fato, eles têm um salário mais alto, a renda é muito mais alta, custo de emitir é zero, custo de contratar é zero. É um outro modelo. Mas o que o Brasil tributa vis-à-vis o que ele entrega para a população, desde 2013 vem incomodando. Quando quase botaram fogo ali no Itamaraty, cercaram Brasília, tem ali um desconforto. E esse desconforto, ele começa a vazar. Então, o Pedro estava falando disso, quando a gente olha para um país que 95% das receitas já estão marcadas para despesa obrigatória, o que sobra para investimento? Nada. Porque o resto é custeio. E assim,
talvez para explicar esse desembarque, não desembarque, eu tenho uma visão construtiva e nunca embarquei. Inclusive, já cansei de falar isso, quando eu defendia o arcabouço, dizendo o seguinte, olha, para quem olhou 6 e 10% do PIB em média ao ano no primeiro e segundo governo, quer dizer, o cara gastou 64% do PIB em 8 anos, podia ter levado a dívida pública para zero, o Brasil estaria voando. Mas você não pode dizer que ele é um irresponsável. Ele entregou para a Dilma ali 50% de dívida PIB. A nossa brincadeira com a nova matriz econômica é que realmente nos tirou do prumo. Mas, olhando para isso tudo, eu falo, pô, nunca votei no PT. Mas o arcabouço, pelo menos, coloca um certo freio. O que eu não estou vendo é essa grande mudança que tenha feito as pessoas, de repente, desembarcarem. Era meio que um capítulo previsível, né? Como é que o PT vai reduzir gastos? O Pedro falou aqui de Previdência. É o primeiro item. Quando a Tebet, 3 semanas atrás, ousou falar disso, veio tiro, pedra, tijolo, ela teve que ir para debaixo da mesa, tira umas férias, se esconde aí, volta um pouquinho, que não dá para falar disso aqui. Gleisi foi a primeira, sempre, né? Muito aguerrido. Mas, assim, o que o PT pode cortar hoje? Estou dizendo, o que o governo pode fazer, de fato, para reduzir as despesas de maneira contundente? Funcionalismo, previdência e educação. Porque nem a saúde, hoje a saúde, de novo, saúde e educação têm índices diferentes. Os gastos com saúde estão absolutamente sob controle. Os gastos sobre educação, pô, você é contra gastar com educação? É a qualidade do gasto. O Brasil, em relação ao PIB, gasta mais do que os Estados Unidos em educação. Então o problema aí é outro. Mas quando você olha as grandes rubricas, são funcionalismo e previdência. Não parece que esse governo tem capacidade política de pegar uma dessas duas bandeiras pela história do PT. Parece que isso não vai acontecer até que a gente tenha um problema grave como a gente teve da outra vez, né, Walter? Assim, você mencionou, quer dizer, a gente tem hoje aí uma dívida PIB que é um pouco acima de 75% do PIB, que é mais ou menos, na verdade, o nível que apareceu depois da recessão ali de 2015 e 2016. Né? Então, antes daquela recessão de 2015 e 2016, a gente tinha uma dívida PIB que era 55%, depois você teve 2 anos em que o PIB caiu 3% em cada ano, né? Você teve uma receita que colapsou, uma despesa que ficou, ela já era ultra petrificada, né? E em 2 anos ela pulou de 55 para 75, ela está mais ou menos lá, né? Claro, o Covid voltou e tal, está mais ou menos lá. Então, assim, a gente está, na verdade, em compasso de espera para outro evento que cause um aumento discreto nessa relação de novo, né? Que pode ser 26, né? Então, pode, mas aí é aquilo que a gente conversava até um pouco antes aí do programa começava, que é o seguinte, quer dizer, acho que tem sido uma surpresa para todo mundo o quanto que o país tem crescido, né? Então isso é uma coisa que eu não antecipei. Eu fiz bastante piada. Como você, sempre fui muito cético em relação a esse governo, mas o fato é que nos últimos 3 anos o país tem crescido aí 3%. Faz 5 anos que o país cresce 3% a mais do que o Focus projeta em janeiro. Então, pois é. Então, e isso tem sido uma surpresa, e a verdade é que ninguém olha muito para a relação dívida-PIB, seja aqui, seja nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos as coisas que estão acontecendo são piores até, né? Mas o país está crescendo lá também. Então, 3% ao ano Estados Unidos aqui... chama atenção, não é? Mas o juro do Fed está a 5%. Claro, vai levar para 6%, vai apertar o mercado financeiro, mas aqui pode ser 7,5% de juro real. Não tem problema. Então, assim, o juro real praticado realmente nesses últimos 2 anos se aproximou, se aproxima de quase 8%, né? Absurdo. Pois é, mas o fato é que o país tem crescido, né? A inflação, como a gente tem visto aí, está praticamente na meta, né? Você olha lá, mundo, né? Os núcleos da maneira que a gente se acostumou a medir, né? Que são maneiras aí consagradas. Vou fazer um bate-bola aqui com você. Se o cara tivesse, eu não vou falar eu ia falar coma, tarará, pega mal. O cara tivesse ido para lá, subiu o Everest, então ficou lá, fez o campo 1, treinou, ficou 6 meses fora. Aí ele voltou. Ele não entendeu nada, porque PIB era 0. Seria 2,5 se não fosse o Rio Grande do Sul. Vai ser 2, 2,1. Inflação 3,7. Esse ano vai dar isso aí, 3,6, 3,7. 3,6, 3,7. Déficit que nós projetávamos. Quando Alexandre Manuel lá botou 0,6, eu levei pedrada de cliente quando eu falei, não, vai ser 1, 0,9, desce parece ser meio. Então, voltando à tua pergunta, por que o pessoal está panicando agora? É difícil entender, né?
Eu acho que eu, porque eu chegou tenho a hora que não dificuldade. sobrou mais. Eu, como nunca tive nesse grupo, eu não. Porque não sobrou mais explicação. Não sei. Hoje o cara Mas- tem que dizer que ele vai cortar gasto. Ficou implícito isso. Ou corta gasto, ou o arcabouço não vai ser cumprido. Ponto. Foi a leitura que eu fiz do que o Jobim falou. É. Assim, um pouco do... Precisa acontecer um evento extraordinário para ter medidas extraordinárias. Pois então, é. Ou um novo governo. Então, mas aí mas que o tá. novo governo em 26 ou antes? Vamos lembrar, Walter, assim, mesmo com né, assim, ali entre o final do segundo governo Lula e o governo Dilma, foram feitas verdadeiras barbaridades fiscais, monetárias, Gastamos enfim, 16% do PIB. de toda a ordem, né? E talvez a gente não tivesse a eclosão do que aconteceu em 2015, 2016 se o preço do petróleo não tivesse caído para $20. A Dilma deu muito né? azar. Então ali realmente teve aquele earnings. Ela foi muito incompetente, cercada por incompetentes, todos muito alinhados, Então, mas com muito azar também. eu não sei, se o petróleo tivesse ficado em $50, você não teria a exposição do O balanço da avião não Petrobras. cai só com uma falha, né? Umas 3 ou 4 juntas, ou aí o bicho, né? Embica. É, Né? Então, o Lula agora, deu muita assim, sorte, o né? petróleo está $80, né? A soja, o preço da carne, o preço do minério estão todos em níveis que não são os maiores da história, mas são níveis confortáveis para o Brasil, que você estava comentando, não a dependência, né, mas a profundidade do agrobusiness, da Nossa, incrível. produção de petróleo, de minério, de proteína aqui é uma coisa enorme, né? Então o Brasil ele vai continuar, no meu entender, performando em linha com o resto do mundo, eu diria com Estados Unidos, acho que é um bom benchmark aí, os ciclos estão mais ou menos sincronizados, né? Enquanto as commodities estiverem nesse preço, quer dizer, em algum momento você vai ter uma recessão global, você vai chegar né? Que hoje as taxas de desemprego elas estão todas muito baixas, né? Talvez tivessem que estar até mais baixas se não fosse a imigração nos países centrais, que ajudou muito e tem prorrogado, na verdade, a existência, né? do ciclo de negócios lá nos Estados Unidos, mas alguma hora, seja porque o ciclo de imigração vai ser interrompido pelo Trump, Something's gotta give. né? Mas alguma hora, né, acaba esse ciclo e... Você não acha que o Trump pode trazer também um outro risco, quer dizer, risco positivo, de aumento de voltar a fazer fracking, aumentar a produção de gás, de óleo, e aí tem uma deflação aí global? Acho que assim, o mercado, na verdade, assim, a gente tem que separar um pouco, porque os mercados, eles em geral gostam mais da previsibilidade, né? Então, assim, o cenário, né, quer dizer, a gente estava até discutindo, tem 4 outcomes possíveis para essa eleição, né, que é o Republican Sweep, né, que o Trump leva a House e mais as 2 casas, o Democratic Sweep, que é o simétrico, né, e os governos divididos, né, que cada presidente tem uma das casas e o outro não. Então, talvez, né, para os mercados, né, o governo democrata com uma das casas só, seja, entre aspas, de curto prazo, o melhor, porque é aquele que não consegue fazer um grande pacote fiscal, é aquele que meio que deixa esse status quo aí, desse jeito aí. De uma deles assumir, não, né? Tem vários riscos, né? E tem vários riscos aí de geopolíticos, né? Porque ela é Dilma mesmo. É. Recomendo ver um vídeo dela falando com o pessoal da Força Aérea, ela começa a falar do espaço, o espaço é infinito, aí os caras começam a se olhar e falar que é a nossa vice-presidente. Sobre esse aspecto aí de comando, claro que eu acho que os Estados Unidos estariam muito mal servidos com mais 4 anos de Biden e a vice Kamala, né? Quer dizer, você teve, na verdade, nesse quadriênio que está acabando nesse ano. Isso é muito sério, eu vou brincar, tá? Eu acho que o risco número 1 é ele ganhar e morrer, ela assumir. O risco número 2 é ele ganhar e não morrer. O risco 3 é o Trump ganhar, mas eu acho que nessa ordem é o menor risco, né? Então, quer dizer, eu estava falando que os mercados eles acabam preferindo essa situação de baixo risco, mas a médio prazo é isso, quer dizer, você teve, na verdade, a eclosão dessas 2 situações de guerra na Ucrânia e no Oriente Médio. Essas guerras não estavam presentes no governo Trump, elas aconteceram no governo Biden. Clara né? falta de autoridade. Né? É falta de autoridade. Então, assim, eu tendo a achar que o governo Trump ele significa mais riscos ao mercado, ele vai trabalhar com taxação, e acho que esse é outro tema que vai entrar pesado agora. Pesado eu não sei, mas ele vai entrar no debate econômico do segundo semestre, porque os dois, tanto os democratas quanto os republicanos, vão fazer alguma coisa, e o Trump talvez faça algo bem agressivo. Isso aí é mais inflação e menos atividade, então pode ser um choque global de atividade que leve, digamos assim, a uma mudança ou até uma quebra
ciclo de negócio que está se arrastando, quer dizer... Mas dado o pano de fundo geopolítico faz sentido, né? Então, faz, mas o que eu quero dizer é o seguinte, quer dizer, o business cycle do jeito que está, com o mercado de trabalho ainda com disponibilidade de força de trabalho, se tem um ciclo de negócios, né, de investimento nos Estados Unidos, está muito sólido, as empresas muito robustas, né, quer dizer, parece que esse ciclo, principalmente o de investimento de mercado de trabalho, teria combustível para se estender por pelo menos mais 1 ano e meio. Agora, uma discussão de tarifação, que eleve a inflação, põe 1,5% e tire 1% do PIB dos Estados Unidos, entendeu? Você introduz ali um risco grande, né? Isso pode acontecer ou em algum momento do segundo semestre ou eventualmente se o Trump ganhar. Também dólar forte, que é uma coisa que vem no rescaldo dessas tarifas ali, se você comparar com o exemplo de 2018, né? Então, a gente vai estar... Então, assim, estou falando isso por quê? Porque, salvo uma mudança, né, na trajetória esperada desse business cycle global, que ainda parece positiva... O Brasil está protegido. O Brasil está surfando. Então, quer dizer, você teria que ter meio que uma ruptura, ou uma quebra desse business cycle para, enfim, você ter algo diferente. Né? Senhores, então... deixa eu só, então, tentar fazer um mini resumo desses 20 minutos de papo aqui. Não foi uma surpresa o que o governo Lula está fazendo, né? Está indo dentro do esperado. Eu acho que a pergunta que não tem resposta é por que tanto histeria? Isso aí foi uma rápida observação do que a gente, porque está implícito no que a gente falou. Quando Lula foi eleito e você olhou para o primeiro mandato, 6% do PIB ao ano, o segundo mandato, 10%, era para você ficar apavorado. Porque hoje a gente deve 25% do PIB a mais do que devia lá atrás. Então essa mesma política ia levar a gente para o buraco. A PEC do estouro, 170 bi, 120 já tinha sido estourado pelo governo anterior, já estava contratado. Não é que ter estourado só mais 50 bi é coisa pra caramba e foi bom. Péssimo. Mas ele já pegou 120 do outro governo. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado na análise para ser justo. Deixa ideologia em casa, em quem você votou ou não. O investidor, inclusive, quer que você dê retorno na cota. E para isso tem que ter um raciocínio mais... Então, assim... mais agnóstico. E aí veio o Haddad e falou 0,6 com 2,5. É uma baita surpresa. O governo Bolsonaro gastou 2,7 em média. Só quem gastou menos foi o Temer, mas também a terapia de choque que o Temer deu, você não consegue fazer 5, 6 anos. Ainda mais num país com as desigualdades do Brasil. Então foi uma surpresa, na verdade, ao contrário dos desembarcantes, seria assim que fala, foi uma surpresa positiva. Só que para o arcabouço gerar uma trajetória de dívida ou estabilizada ou descendente, ele depende de um choque externo, algo que puxa o nosso crescimento muito para cima, aumente muita arrecadação. Realmente, o Haddad podia dar mais sorte. Explode preço de commodities, tinha um outro ciclo que não vai ter, né? De infraestrutura da China. Poderia salvá-lo, ou uma agenda que o mercado hoje está cobrando dele, porque acabaram os truques na manga. E assim, o Haddad, no ano passado, ter resistido e mantido 3% de meta, que eu acho uma meta absurda, por sinal, mas se ele mudar hoje, ele não vai ter credibilidade, e aí vai abrir as curvas, então não dá para mexer. Mas o Brasil teve uma inflação de 3,7%, eu acho que num período um pouquinho mais longo foi a mais baixa que a gente jamais teve. Então por que a meta é 3%? É uma coisa que me causa certa curiosidade, mas não dá para mexer. Só queria dizer rapidamente o seguinte, o que o Haddad fez no final surpreendeu positivamente. Sim. Só que os truques acabaram. Agora tem que cortar gasto e não vai. É que eu acho que o discurso do Haddad agradou muito, né? Mas tem muita coisa que ele não vai conseguir atuar na prática ali. Mas só concluindo ali, tem um ponto aí do Brasil, né, esse business cycle, né, dando a economia global indo bem, isso vai ajudar aí o Brasil. Mas teve uma entrevista recente agora, né, bem longa, do Marcos Lisboa ali no Brasil Journal, que eu acho que assim, a síntese ficou ali também que o grande ponto é o aumento da incerteza, porque mesmo que o Brasil cresça muito, as despesas também, os gastos vão aumentar. Então, se você não tiver uma previsibilidade que esse crescimento vai se manter, isso também pode gerar um problema futuro para o Brasil, né?